A minha apresentação tem um cunho bastante prático, tá? É bem voltada ao diagnóstico diferencial entre as imagens de aumento ventricular ou de alteração da forma, que isso geralmente costuma ser um problema para o ultrassonografista no dia a dia, quando aparece uma criança com grandes imagens anecoicas. Isso. Melhorou. Com grandes imagens anecoicas no ultrassom cerebral. Então, como eu já disse, os ventrículos eles podem estar alterados com relação ao formato e com relação às dimensões. Ventrículos colabados acontecem no edema cerebral e de uma maneira fisiológica no pós-parto imediato em crianças, eventualmente com parto normal, pode acontecer de uma maneira fisiológica, mas isso regride rapidamente. E no edema cerebral, como a doutora Seide acabou de comentar. Então, nós vamos tratar mais dos aumentos das dimensões ventriculares. E eles podem também estar alterados com relação ao formato. E qual a importância do diagnóstico diferencial de se chegar à patologia exata da criança? É justamente inferir o prognóstico e programar a intervenção para essa criança. Cada vez mais se protege a criança contra os efeitos da radiação, né? Então, nós temos atualmente várias sociedades internacionais voltadas justamente a propagar a ausência ou o uso mínimo possível nas crianças da radiação ionizante, né? Então, a ultrassonografia ela está, sem dúvida nenhuma, bem de acordo com essa proposta mundial. Então, como eu falei, o objetivo da aula é fornecer um roteiro didático de avaliação da imagem, né, que leve ao diagnóstico diferencial da patologia pelo ultrassom transfontanelar. A dilatação ventricular nada mais é do que um acúmulo anormal de líquor devido ao aumento da produção ou diminuição da sua absorção ou obstrução do seu fluxo. Se nas hidrocefalias não comunicantes, o prognóstico em termos intelectuais é melhor. Então, por exemplo, na meningomielocele, que é um caso de hidrocefalia comunicante, aliás, no hidrocéfalo comunicante na meningomielocele, em geral, o QI é pouco comprometido. Já nas em que há uma interrupção da circulação adequada do líquor, né? Então, na estenose de aqueduto, malformação de Dandy-Walker, a forma completa, o QI é mais prejudicado, como mostra esse trabalho de Volpe. É importante não só o diagnóstico das dilatações ventriculares grandes, né? Que podem causar alguma dificuldade diagnóstica, mas também das dilatações ventriculares leves, porque essas podem ser etapas iniciais de uma dilatação ventricular que vai aumentar, vai progredir, né? Então, isso é importante também para seguimento da criança e eventual intervenção multidisciplinar. E porque as dilatações ventriculares leves, elas são consideradas marcadores de alguns distúrbios psiquiátricos, como autismo e esquizofrenia, por exemplo. E muitas vezes a gente pega dilatações ventriculares leves transitórias por efeitos de medicamentos, né, principalmente em crianças recebendo complemento de vitamina A logo após o nascimento, né, e que podem levar a uma hipertensão intracraniana leve transitória e a dilatação ventricular que desaparece, a dilatação ventricular leve que desaparece imediatamente, desaparece logo após você retirar esses medicamentos, né? Então, para diagnóstico das dilatações ventriculares leves, o índice ventrículo hemisfério, que é o mais utilizado para acompanhamento das crianças com dilatação ventricular, ele não serve porque geralmente ele não é ele não sofre alteração
precoce, mas sim tardia. As dilatações ventriculares, elas se iniciam principalmente a nível de cona anterior, então outros índices devem ser utilizados para diagnóstico da dilatação ventricular leve, mas isso não vai ser objeto da aula de hoje. A dilatação ventricular, ela pode ser congênita, né? Pode ser isolada, uma malformação isolada, ou parte de síndromes malformativas, pode ser secundária a infecções congênitas e pode ser adquirida. A mais frequente no período pós-natal é a pós-hemorrágica. O prognóstico da pós-hemorrágica é variável, depende da extensão da hemorragia, né, e presença de lesão parenquimatosa. Às vezes, a dilatação ventricular é ex-vácuo em função de atrofia cerebral por fenômeno hipóxico isquêmico, como a doutora acabou de mostrar em alguns casos, né? E, às vezes, esse componente ex-vácuo, ele pode estar associado também ao processo obstrutivo pela hemorragia. Então, a hemorragia intraventricular, com obstrução dos forames de Monro, né? E dificuldade na circulação do líquor e a dilatação ventricular em função do componente obstrutivo aí pela hemorragia. A dilatação ventricular pós-hemorrágica, maior parte dos casos, 65% dos casos, a dilatação ventricular é lenta e lentamente se estabelece, né, e evolui em 2 a 3 semanas para regressão, ou ela estaciona no ponto em que ela atingiu nesse período. 30% ela é lenta e progressiva, depois de 4 semanas ela continua aumentando, e 5% é rapidamente progressiva, sendo que, então, nesses 5% está indicada a intervenção com derivação, e na lente progressiva, eventualmente, também pode-se precisar da intervenção com derivação. Agora, existem algumas condições que podem ser confundidas com dilatações ventriculares, né? Então, são patologias com acúmulo de líquor real ou aparente em função de grandes áreas anecóicas no cérebro do recém-nascido. A gente pode citar a hidranencefalia, a porencefalia mostrada pela doutora Seide, as holoprosencefalias em suas variantes, a genesia de corpo caloso. Então, partindo para o diagnóstico diferencial, lembrar que a hidranencefalia resulta de um processo obstrutivo das artérias carótidas internas, né? Eu estou com medo de mexer. Aparece. Então, as carótidas internas, elas sofrem um processo obstrutivo no período pré-natal. Isso causa uma necrose extensa do tecido cerebral, só persistindo as estruturas da fossa posterior, porque a basilar permanece funcionante, né? Em geral, é por trombose, né? E, nesses casos, o que a gente tem como consequência é um córtex anterior ausente, né? O crânio é preenchido por uma imagem anecóica, visualizando-se apenas, como eu falei, as estruturas da fossa posterior. O sinal Doppler velocimétrico das artérias cerebrais anteriores e média, consequentemente, vai ser ausente, porque elas são dependentes da carótida interna. O diagnóstico diferencial, para fazer diagnóstico diferencial de hidranencefalia com uma hidrocefalia maciça, uma hidrocefalia grave, se faz como? Pela espessura do córtex, né? Porque na hidranencefalia a gente só tem estrutura da fossa posterior, não há nada de parênquima anterior, né? Então, não há espessura de córtex. Já na hidrocefalia maciça, você sempre vê um córtex residual. Da porencefalia
A gente vê pela grande extensão das áreas que a hidranencefalia compromete, né? E a porencefalia é algo mais localizado, e você vê parênquima residual nas áreas não afetadas, e da anencefalia pela presença de crânio, né? Então, aqui três imagens, né? Nós temos na primeira aquilo que eu falei. Então, é um caso de hidranencefalia. Aqui, a estrutura da linha média, né? A fissura longitudinal, dividindo os dois hemisférios. A gente vê estruturas da fossa posterior e nenhum parênquima residual na porção anterior. Na hidrocefalia maciça, a gente já vê parênquima residual aqui junto à tábua óssea interna. E a porencefalia, a gente tem áreas de parênquima preservadas e grandes áreas anecoicas. Holoprosencefalia. A holoprosencefalia trata-se de um defeito da linha média. Então, já para começar, tem linha média, que é o caso dessas três imagens. A gente sabe que não é uma holoprosencefalia, pelo menos não do tipo mais grave, que é a alobar, né? Que não tem divisão nenhuma, nem anterior nem posterior. Então, a holoprosencefalia é um defeito da linha média, consiste numa falha parcial ou completa do pré-encéfalo primitivo em formar o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo, lembrando, ele forma os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, o tálamo e o hipotálamo. Nos casos graves, existe associada a ciclopia, narina única e mais frequentemente a fenda palatina. A causa mais frequente são alterações cromossômicas, né? 75% dos casos são por trissomia do 13, e existem três formas: a alobar e a semilobar. Então, a alobar é a mais frequente e a mais severa. A gente vê que existe um ventrículo único, tálamos fundidos na linha média e ausência do terceiro ventrículo. Então, vamos ver. Aqui nós temos a esquematização de um cérebro normal, com a divisão dos dois hemisférios, tanto anterior quanto posterior, tá? Na holoprosencefalia alobar não existe divisão nenhuma. Então, a gente vê ventrículo único, tá? Os tálamos fundidos ao nível da linha média. Se eles estão fundidos, como o terceiro ventrículo, ele é intratálamo, ele não aparece, né? Ele não existe aqui. E na semilobar, você tem uma divisão completa posterior, mas não tem nenhuma divisão anterior, tá? Acontece 24% dos casos de semilobar. Os dois hemisférios, eles são parcialmente separados posteriormente, né? Mas ainda há uma cavidade ventricular única na porção anterior. A forma menos grave é a lobar, a minoria dos casos, 12%. Existe uma desorganização do cérebro mais sutil. O cérebro é dividido em dois hemisférios distintos, com apenas um grau variável de fusão anterior, tá? Ao nível dos giros do cíngulo e dos cornos frontais dos ventrículos laterais, tá? Então, nesse caso, o que a gente não vê por fusão na região é o septo pelúcido. Então, isso é uma dica bastante interessante, né? Em todos os casos de holoprosencefalia, o septo pelúcido está ausente, tá? É uma estrutura que você pode usar para diagnóstico diferencial. Bem, a lobar, então, né? Ventrículo único, os tálamos, ventrículo único, né? Os tálamos fundidos na linha média e ausência do terceiro ventrículo, falta de divisão anterior e posterior. Na semilobar, divisão posterior, que a gente vê
perfeitamente aqui, com os dois cornos occipitais separados, né? Mas existe falta de divisão anterior, então o ventrículo existe uma cavidade ventricular única também. E na lobar, que os defeitos são mais sutis, né? O cérebro é dividido em dois hemisférios, com grau variável de fusão só a nível dos giros do cíngulo, né? É frequente o corpo caloso ausente, como nós vamos ver no esquema posterior, tá? E, como eu falei, o septo pelúcido é ausente. Então, aqui tem uma tabela que facilita bem o diagnóstico, né? Que tem exatamente aquilo que nós já comentamos, né? Então, na alobar, ventrículo único, na semilobar, segmentação posterior com formação do terceiro ventrículo presente, separação dos cornos posteriores, e na lobar, a segmentação anterior é parcial, os cornos frontais ficam quadrados e você não vê. Bom, os cornos frontais ficam quadrados. O corpo caloso ele sempre está ausente na alobar, mas ele pode estar ausente ou ser rudimentar na semilobar e na lobar. O septo pelúcido é a única estrutura que realmente está ausente em todas as formas. Os tálamos têm uma fusão completa na lobar, a fusão é parcial na semilobar e na lobar. Tratofatório, o sulco do tratofatório que a gente vê no plano coronal 2, ele é ausente na lobar e pode ser ausente ou hipoplásico nas outras duas formas. Os hemisférios não são divididos na lobar, uma divisão occipital na semilobar e a fusão só ao nível dos giros frontais na lobar. Outros diagnósticos diferenciais, né, com relação ao formato do ventrículo, é a genesia completa e parcial do corpo caloso, né? Quando ela é congênita, ela é dependente de uma embriogênese defeituosa. E quando parcial e congênita, ela atinge mais frequentemente a porção posterior. Quando for secundar algum evento anóxico ou infeccioso durante a gestação, é mais frequente a agenesia do corpo caloso da porção anterior do corpo caloso por leucomalácia, como nós temos aqui. Então, a agenesia pode ser completa ou parcial, né? Quando é completa, a gente tem a forma clássica, né? Que é os giros cerebrais, os sulcos cerebrais incidindo de maneira em ângulo reto, em forma de roda de carroça, né? Em toda a linha média. Quando ela é parcial mas congênita por defeito de embriogênese, o que falta geralmente é a porção posterior, então a gente vai ver essa alteração em roda de carroça na porção posterior, e quando ela for parcial, mas dependente de evento hipóxico isquêmico pós-natal, ela vai ser geralmente na porção anterior, por leucomalácia da porção anterior do corpo caloso. A gente vê inicialmente a leucomalácia cística, né? Depois, com a absorção desse material do cisto, você vê a agenesia posteriormente. Bom, a agenesia do septo pelúcido, né, a displasia septo-óptica, o síndrome de Morzier, é uma anomalia rara. Você encontra ausência do septo pelúcido, sem outras alterações que existem na holoprosencefalia, e uma hipoplasia do disco óptico.
É frequente anomalias craniofaciais, como o hipotelorismo, lábio leporino, ventriculomegalia com formato triangular dos cornos frontais e corpo caloso bastante adelgaçado. Retardo mental, hemiparesia são sintomas associados. O diagnóstico, o ideal é que seja feito por ressonância magnética e oftalmoscopia do nervo óptico. O ultrassom não tem uma importância muito grande no diagnóstico da patologia. Só o que ajuda é que a gente pode ver a ventriculomegalia, né, com formato triangular, dos cornos frontais e o corpo caloso bastante fino. A clínica, convulsões, retardo mental, hemiplegia, etc. Bom, então qual é a proposta da gente, né? Para fazer diagnóstico, quando a gente vê extensas áreas anecóicas no ultrassom transfontanelar, a gente vai primeiro estudar a distribuição ventricular. Então, lembrar da distribuição clássica dos ventrículos no ultrassom e vai ver se isso está mantido ou se tem ventrículo de formato irregular, o que está acontecendo. A partir do momento que a gente vê que a distribuição ventricular está vê a distribuição ventricular está normal, a gente vai ver se ele está dilatado ou não. E quando a gente vê, a gente tem uma dilatação ventricular bastante grave, a gente tem parênquima cerebral cortical, o que difere da hidranencefalia. Então, o segundo item a ser lembrado é a presença de parênquima cerebral cortical. A terceira coisa é avaliar o corpo caloso e, em quarto, o septo pelúcido. Quando a gente vê esses 4 itens, com certeza a gente vai conseguir fazer diagnóstico diferencial entre hidranencefalia, hidrocefalia maciça e as diversas formas de holoprosencefalia e avaliando o corpo caloso, também a genesia completa ou parcial do corpo caloso, né? O corpo caloso, a gente vê de preferência no córtex sagital médio, né? A gente pode insonar o Doppler e ver a emergência da artéria pericalosa, que favorece a avaliação da estrutura, como na primeira foto aqui, né? O septo pelúcido, que eu falei, que todos os casos de holoprosencefalia, o que tem de comum, as formas desde a mais grave até a mais leve, é a ausência do septo pelúcido. Quando a gente vê num corte coronal o cávum do septo pelúcido mais desenvolvido, fica fácil da gente inferir que o septo pelúcido está aí. Agora, quando existe alguma dificuldade, os cortes axiais nos favorecem bastante. Lembrar que é uma estrutura anterior e pelo corte axial a gente vê bem. Bom, as dilatações ventriculares, né, a gente já falou, podem ser congênitas ou adquiridas no período neonatal, comunicantes, não comunicantes. Das congênitas, a mais frequente, sem dúvida nenhuma, é associada a defeito de tubo neural, então a malformação de Chiari, né? E, em seguida, o complexo de Dandy-Walker e a estenose de aqueduto de Sylvius. As adquiridas no período pós-natal, mais frequente é a pós-hemorrágica, mas também pode acontecer pós-infecciosa no período neonatal. Bom, a malformação de Arnold Chiari foi descrita em 1890, né, pelo autor, e existem 4 tipos. A tipo 1, frequentemente nem é feito diagnóstico. A tipo 2 está bastante relacionada a meningomielocele, aqui está relacionada a meningomielocele. A tipo 3 é bastante grave e cursa com encefalocele. A tipo 4 consiste numa hipoplasia. O básico é que há uma hipoplasia cerebelar bastante importante, né?
sem ocorrência do deslocamento significativo do conteúdo da fossa posterior para o interior do canal vertebral. Então, a mais comum é a tipo 2, associada a meningomielosérie. Em geral, o estiramento e posterior estreitamento do aqueduto pelo deslocamento caudal do cérebro é o responsável pela dilatação ventricular, né? 40 a 75% dos casos são associados à estenose de aqueduto e 10% à atresia, que seriam casos mais graves. O complexo de Dandy-Walker corresponde a um defeito de desenvolvimento do teto do quarto ventrículo com agenesia do vérmix cerebelar e atresia dos forames de Magendie e Lusca, né, levando à dilatação cística do quarto ventrículo. É um quadro com repercussão bastante importante na intelectual e na vida da criança. Já a variante de Dandy-Walker, em que a gente encontra uma agenesia só parcial do vérmix cerebelar, não tem não cursa com grande prejuízo neurológico para a criança. Então, aqui a gente tem um grande cisto de fossa posterior, né? Agenesia total do vérmix cerebelar, um complexo de Dandy-Walker. Aqui um caso ambulatorial, né? Uma criança que chegou, a gente via um ventrículo, aparentava talvez um ventrículo único, sem divisão, quadrado, né? O corno anterior. E então, o que a gente fez? Primeiro, aquele roteiro, seguir a distribuição ventricular. Aí eu estou vendo o corno anterior, não vejo terceiro ventrículo. Aqui eu mudei o corte, já quando eu anteriorizei o meu corte, eu vi o cávum do septo pelúcido. Aqui eu já vejo que não se trata de uma holoprosoencefalia, nem mesmo lobar, né, que é a forma mais leve, porque tem cávum do septo pelúcido. Então, eu fico com a possibilidade de uma dilatação ventricular, só de uma hidrocefalia mesmo. Aqui a dilatação do corno temporal e posterior. Aqui a gente tinha, pela medida do corpo médio do ventrículo, que é uma das medidas que se faz, 11 milímetros à direita e 12 à esquerda, está aumentado. Aqui o índice ventrículo hemisfério de 0,37, também aumentado. Os cornos, a altura dos cornos anteriores, de 13,4 milímetros e 15,4, à direita 13,4 e a esquerda 15,4 milímetros, também aumentado pelos parâmetros. Eu vejo aqui um pedaço do corpo caloso, né? E nessa criança tinha associado um pequeno cisto da porção proximal do plexo coroide. Aqui, a gente, pela insonação da pericalosa, a gente via que o corpo caloso, então, estava completo. O Doppler não mostrava um aumento de índice de resistência da artéria pericalosa aqui, que você pode medir tanto a cerebral anterior quanto a pericalosa. Não existem diferenças significativas nos resultados. Então, aquele caso, frente à presença de corpo caloso completo, a presença de septo pelúcido, a gente ficou com o diagnóstico de hidrocefalia simples, né? Bom, de considerações finais, né, eu queria comentar que o Doppler, como a doutora, é obrigatório em todos os casos de ventriculomegalia, porque ele pode indicar, pelo segmento, né, por medições seriadas, ele pode indicar eventualmente derivação ventricular por aumento do índice de resistência progressivo. E uma coisa que eu queria lembrar que para se ter cuidado com o peso da mão
para fazer o exame transfontanelar, né? A gente tem alterações nítidas no Doppler quando a gente coloca um pouquinho mais de pressão na avaliação do cérebro da criança. Então, certamente, pressão excessiva durante o exame não é benéfico para a criança. Obrigada.